Olá pessoal, vamos então aqui começar uma aula de epidemiologia relacionada à distribuição das doenças no espaço e no tempo. Então a disciplina base de biociências, epidemiologia, sou o professor Matheus Coelho. A distribuição das doenças no espaço e no tempo ela tem uma grande importância nos estudos epidemiológicos por três motivos. Primeiro, para melhor conhecer o processo de saúde e doença, a forma como a doença está se dispersando em uma comunidade ou em um país, em um estado, enfim, o número de casos, o comportamento do número de casos, da morbidade no decorrer do tempo, o comportamento da mortalidade, enfim. Depois, um segundo objetivo, uma segunda importância seria para o melhor planejamento em saúde, como, por exemplo, para a definição das áreas de risco para intervenção em saúde. Então, através da avaliação da distribuição de uma doença no espaço, nós conseguimos determinar quais são as áreas dentro de um país ou de um município que estão em maior risco de desenvolver a doença, novos casos da doença, e quais são as possíveis é, é, direcionamentos com relação à intervenção em saúde para aquelas áreas que são as mais acometidas. E três, para a clínica. Por exemplo, no decorrer do tempo, a gente consegue determinar a eficiência através da avaliação do número de casos novos de uma doença, a gente consegue determinar a eficácia de uma medida terapêutica, como a vacinação ou um novo medicamento, através da análise da doença no tempo, em um determinado espaço, nós conseguimos também, por exemplo, verificar a, uma diminuição da letalidade devido a uma nova intervenção terapêutica. Então, tudo isso é possível através da determinação da distribuição das doenças no espaço e no tempo. Com relação à distribuição das doenças no espaço, é importante que a gente saiba que o espaço, na epidemiologia, o espaço não se resume apenas ao espaço geográfico, determinado através de mapas que informam condições climáticas ou de relevo, por exemplo. Na epidemia, o espaço é um território que é um somatório de dado natural com a forma como esse espaço natural foi ocupado no decorrer do tempo. E essa interação do ser humano com que seria o susceptível com esse espaço e a forma como esse ser humano ocupou esse espaço que determina a forma como o estudo espacial de qualquer doença deve ser direcionado, de modo a oferecer pistas para a origem destas. Tem vários estudos espaciais que foram importantes que nós podemos citar aqui, por exemplo, o clássico estudo histórico que nós já falamos na aula de História da Epidemiologia, de John Snow, que determinou a ocorrência de morte, a letalidade por cólera em Londres em 1854, avaliando o número de óbitos com a origem, a moradia, né, onde as pessoas moravam e a qualidade da água que era fornecida para os mesmos. Em 1890, Palme avaliou a variação geográfica na prevalência do raquitismo e observou, em termos espaciais, através de observações espaciais, que o raquitismo era mais frequente em locais onde as pessoas tinham pouco acesso à luz solar. E, de outra forma, Lancaster, em 1956, verificou que a ocorrência de melanoma era maior, né, em locais onde as pessoas tinham uma exposição excessiva à luz solar.
E essas informações partiram de estudos observacionais espaciais que foram importantes para definir a etiologia dessas doenças. O raquitismo, para controlar, é preciso haver mais exposição à luz solar. Isso está relacionado com a produção de vitamina D. Já o melanoma, para ser controlado, é preciso que haja uma diminuição da exposição à luz solar. Então, o excesso de exposição à luz solar para o raquitismo é bom, mas se for excessivamente além do normal, essa exposição pode induzir a formação de melanoma. Então, são estudos bem importantes relacionados à questão espacial. E outros estudos podem ser realizados, como, por exemplo, a avaliação da distribuição espacial de uma determinada doença em diversos períodos de tempo, como o Covid-19, por exemplo. Nós podemos ter um mapa igual esse que vocês estão vendo aqui no background, com o número de casos do Covid-19 no mundo, onde as áreas mais escuras elas estão relacionadas com um maior número de casos. Isso pode ser desenvolvido, são ferramentas de estudo epidemiológico que nós vamos falar ainda nessa aula. A análise espacial de doenças pode ser um importante instrumento na gestão em saúde também. Por exemplo, se nós avaliarmos a mortalidade infantil nos estados brasileiros, a gente consegue observar que os índices mais elevados são mais nítidos, né, nos estados do Norte e do Nordeste. E aí isso traz à tona algumas informações, como, por exemplo, a necessidade de implantar ações de saúde no sentido de reduzir essas taxas nesses estados, tais como a melhoria da assistência pré-natal e a melhoria de programas de controle de doenças do aparelho respiratório e gastrointestinal. A mortalidade infantil elevada também reflete questões relacionadas a saneamento básico, já que a maioria dos casos de morte na infância, de mortalidade infantil, que vai de 0 a 1 ano de idade, os óbitos ocorridos entre 0 e 1 ano de idade, são decorrentes de problemas gastrointestinais, que por sua vez são decorrentes, a grande maioria, da falta de saneamento básico. Que nós temos a evolução da mortalidade infantil no Brasil por micro-região desde 1990 até 2005, e a gente observa que a mortalidade infantil no Norte e no Nordeste, apesar de estar em diminuição, ela sempre tem cores mais escuras, o que implica uma maior mortalidade. Já nos estados do Sul, a mortalidade é bem baixa. A cor mais clara indica aqui um índice mais baixo de mortalidade infantil. E isso está relacionado, muito provavelmente, com a falta de saneamento básico e com a educação sanitária. Nós temos aqui outro gráfico, essa da mortalidade infantil. Estamos destacando a mortalidade infantil de 2013, nesse caso, onde você vê que a distribuição aqui é diferente. Enquanto aqui você tem uma predominância em grande quantidade nos estados do Norte e do Nordeste, as manchas são mais confluentes, são maiores, as cores são mais confluentes. Aqui você tem as cores mais detalhadas, onde você observa uma distribuição mais próxima da realidade por região. Mas em 2013 permanece a região Norte e Nordeste com maiores índices de mortalidade. E observem que no sertão nordestino, nessa região do sertão aqui, nós temos uma predominância maior de mortalidade, assim como em regiões mais remotas do norte. Aqui, mais uma vez, gráficos relacionados com a mortalidade, gráficos não, mapas, desculpe, com a comparativo
dos anos de 2015 e 2016, observando a predominância de uma maior mortalidade nos estados do Norte e do Nordeste. E nos estados em 2015, apenas um estado do Norte tinha uma mortalidade maior do que 18 para cada 1.000 habitantes. E já em 2016, esse número aumentou significativamente. Nós observamos que, possivelmente, de acordo com as fontes do Ministério da Saúde, né, esse aumento em 2016 foi devido ao Zika vírus. Mas aí alguns estados que estavam em condições mais de mortalidade entre 15 a 17,9 para cada 1.000 nascidos vivos, passou para mais do que 18. E você observa que essas distribuições espaciais, elas são importantes para instrumentos de gestão em saúde, para direcionamento, por exemplo, a nível de governo federal, de verbas e de conhecimento de informação para que esses níveis diminuam nos estados onde o risco passou a existir, onde os índices acabaram aumentando. Mas observem que mesmo em 2015, a mortalidade geral, em termos de estados de Norte e Nordeste, era bem mais elevada se comparado com o Centro-Oeste e Sul, quer dizer, com o Sudeste e com o Sul. Existem várias técnicas de análise espacial em saúde, por exemplo, os métodos de visualização, onde o mapeamento de eventos de saúde é a ferramenta primária, e aí você consegue verificar, através da técnica de visualização, você verifica a distribuição pontual da incidência de doenças, onde cada ponto equivale a um caso. A partir da visualização, você consegue determinar uma análise exploratória de dados, que seria utilizada para verificar se esses pontos são distribuídos no mapa de forma a obedecer um padrão espacial. E outra técnica de análise espacial seria a modelagem, onde você testa formalmente uma hipótese ou estima relações, por exemplo, entre a incidência de uma doença e variáveis ambientais e ou sociais. Então, a visualização você, através dessa técnica, apenas observa a distribuição dos pontos, o número de casos em um mapa. Na análise exploratória, você verifica se existe um padrão de ocorrência, se esses pontos que equivalem a casos da doença seguem um padrão, e na modelagem você testa uma hipótese. Por que será que esses pontos são mais comuns na região norte em detrimento à região sul ou sudeste? Então você testa uma hipótese para tentar mostrar a etiologia das doenças, ou da mortalidade maior, ou da ocorrência de determinada doença. Existem formas de executar análise espacial. Então, agora nós falamos quais são as principais técnicas de analisar a ocorrência de doenças. Mas como é que eu coloco isso no mapa? Como eu procedo para executar uma análise espacial? Então, existem várias técnicas, como, por exemplo, o geoprocessamento, a geoestatística, a análise de dados em treliça e análise de padrões pontuais. O geoprocessamento é o processamento informatizado de dados georreferenciados, utilizando programas de computador que permitem o uso de informações cartográficas, certo? Podendo associar coordenadas desses mapas, cartas ou plantas, e normalmente algumas ferramentas para geoprocessamento são utilizadas, como, por exemplo, o sistema de informação geográfica, que é denominado de GIS, Geographic Information System.
Basicamente, o GIS é uma estrutura de geoprocessamento eletrônico de dados que permite capturar, armazenar, manipular, analisar e demonstrar informações de mapas, referenciando geograficamente. Normalmente, esses mapas, através de geoprocessamento por GIS, eles são divididos em diversas camadas temáticas, as quais são armazenadas independentemente. Ou seja, você pega uma determinada área, não, na verdade é assim, os epidemiologistas ou quem estiver desenvolvendo determinada pesquisa, eles selecionam uma determinada área. Essa área vai ser avaliada através de imagens de satélite e depois, com essa área definida, você consegue separar diferentes mapas da mesma área com diferentes informações em cada mapa, ou diferentes camadas do mapa. Então, tem uma camada aqui que demonstra o solo, outra que demonstra os relevos, outra que demonstra... Isso aqui é muito utilizado em agropecuária. Outra que demonstra os locais onde há plantação, a outra camada que mostra onde é que passa a estrada dentro dessa área, outra que demonstram onde é que estão localizadas as cercas e talhões e outros dados, enfim, e uma imagem de satélite oficial, né, fotografada, para que você possa cruzar informações dentro dessas diferentes camadas. Por exemplo, será que na agricultura é dependente do relevo? Será que em relevos maiores, determinada plantação ou determinada cultura não se dá muito bem? Então, você consegue observar tudo isso através de GIS. Mas você pode aplicar isso também na saúde, por exemplo. Vamos supor que esses consumidores sejam, na verdade, pacientes, casos de uma doença. Então, você tem a foto de uma mesma área, você tem uma mesma área com diferentes mapas que representam diferentes camadas dessa área. Então, eu tenho a realidade, que pode ser retirada através de foto de satélite. Aí eu posso colocar, por exemplo, um mapa de relevo, um mapa de rede de água. Então, por onde o saneamento básico passa nessa região. Então, eu consigo ter um mapa dessa região apenas com o sistema de saneamento, a rede de água. Aí eu posso também ter uma foto apenas esquematizando, um mapa apenas esquematizando onde as construções estão localizadas nessa área. E o número de casos da doença, o número de, entre aspas, aqui está consumidores, mas seria o número de pacientes daquela doença. E eu consigo verificar, por exemplo, se existe uma distribuição mais predominante em uma área do que em outra. Eu consigo também determinar se nessa área onde ocorre uma maior distribuição, se há ou não saneamento básico, enfim. Então, eu consigo trabalhar com essa técnica de geoprocessamento de forma a trazer informações relevantes para a saúde pública, para as intervenções em saúde pública. Através de geoprocessamento, você consegue, conforme já falei, integrar informações de mapas espaciais, de dados cartográficos, imagens de satélite, redes e modelos numéricos de terreno, podendo assim contribuir para as atividades de vigilância epidemiológica e para o planejamento de ações de prevenção e controle. Por outro lado, tem a geoestatística, que é outra forma de você executar uma análise espacial. A geoestatística é o estudo de fenômenos que variam no espaço, objetivando analisar e modelar a variabilidade espacial, bem como predizer fenômenos, conforme o próprio conceito está aí na tela. Nesse estudo, valores em posições próximas são correlacionados, e esta correlação diminui na medida em que a distância entre esses valores aumenta. Ou seja, vamos olhar aqui esse mapa sobre a ocorrência de dengue em um determinado estado, em determinada região de uma cidade. Observe que existem áreas mais escuras, onde o número de
casos da doença, ou o número de criadouros, se eu não me engano, isso, aí que seria o número de criadores do mosquito, é mais frequente, e densidade de dengue, na verdade é o número de casos de dengue. Nós temos aqui nas áreas mais escuras um número maior de casos de dengue em determinado bairro. E nas áreas mais próximas do verde, onde o número de casos foi mais baixo. Então, a partir dessa informação, que, por exemplo, alguns agentes comunitários podem, certamente fizeram cobertura dessa área, batendo de casa em casa, então eles verificaram o número de casos de dengue, ou, na verdade, com relação ao número de casos, não foram os agentes comunitários, mas a própria prefeitura que trouxe essas informações, onde o número de casos de dengue é maior nessas áreas mais escuras, porque isso foi avaliado em termos epidemiológicos com relação à distribuição espacial de casos de dengue. Então, voltando à questão dos agentes comunitários, pode-se, por exemplo, direcionar as ações dos agentes comunitários, seria a intervenção em saúde, não é? Então, a epidemiologia trouxe informação de que nessa região, nas áreas mais escuras, marrons, o número de casos de dengue foi predominante. Isso é avaliado determinado através da própria ficha do paciente. O paciente diz a origem dele quando ele procura um serviço médico, onde ele reside, e aí você consegue ter esse padrão. Isso traz informações para que a saúde pública possa intervir. De que forma? Os agentes de saúde podem fazer campanhas mais intensivas nessas regiões, onde o número de casos de dengue foi maior, para melhor controle dos criadores. E depois a epidemiologia entra mais uma vez para verificar se essas intervenções foram significativas ou não. Como, por exemplo, construindo um novo mapa em um novo intervalo de tempo, de modo a verificar se essas manchas escuras, marrons, elas diminuíram, ou seja, esse número de casos diminuiu após a intervenção. Esse tipo de gráfico é o que nós chamamos de mapas de kernel, ou estimador de densidade kernel. Então, é uma técnica de geoestatística que é bastante interessante, uma ferramenta que traz informações úteis, bastante úteis para a saúde pública. Análise de dados entreliça, por sua vez, são observações associadas com regiões, respeitando os mapas segundo a divisão político-administrativa de cada país ou do mundo mesmo. Então, observamos aqui nesse gráfico que nós temos os casos de dengue no país. Então, respeita-se aqui, enquanto nesse gráfico aqui, estou voltando aqui para mostrar para vocês. Enquanto nesse gráfico aqui, nós temos manchas espalhadas aleatoriamente, o que mais... Aleatoriamente não, respeitando a geoestatística, onde não respeitando muito bem, entretanto, os mapas geopolíticos, né? As delimitações geopolíticas. Então as manchas elas são de acordo com números de casos de mortalidade pontuais por município, mas você observa que a distribuição é um pouco mais, entre aspas, colorida, porque o objetivo é fazer análise estatística, onde cores mais escuras correspondem a valores mais próximos. Isso seria geoestatística. Mas nesse método de execução de análise espacial, que é análise de dados entreliça, você não observa aquele padrão de manchas de cores espalhadas, porque respeita-se os mapas
político-administrativos. Então, nós temos aqui cores, né, e delimitações muito bem definidas que correspondem ao mapa dos estados dentro do país, ou seja, seria uma divisão político-administrativa. E você consegue, mesmo assim, ter informações importantes. Por exemplo, a região norte, veja como é diferente a forma de falar. Na região norte, como um todo, o número de casos aumentou de dengue, aumentou de 10.449 para 26.890. Então, você está respeitando a região político-administrativa sem fazer análise estatística mais aprofundada, que seria feita através da geoestatística. Já no Nordeste, o número de casos de dengue de 2018 para 2019 aumentou de 55 mil para 177 mil. Possivelmente foi o maior aumento da... Não foi não, porque aqui na região Sudeste nós tivemos um aumento de 55 mil para 999 mil. Então, o maior número de casos de dengue no país em 2019. O maior aumento foi nitidamente na região Sudeste. Mas tivemos, de um modo geral, um aumento de 600% no Brasil. Os casos de dengue aumentaram 600% no Brasil em um ano. Aqui nós temos outro mapa de análise de dados em treliça, onde a gente observa meio que misturado com geoestatística, mas sem aprofundamentos com relação a características municipais ou estaduais, e sim características respeitando o mapa político-administrativo. Mas aqui nós temos dados de geoestatística também, porque os países com manchas, com cores mais escuras, representam o maior número de casos de sarampo entre fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. Então, aqui nós temos vários países com aumento significativo do número de casos de sarampo. E o Brasil ficou aí nessa área de cor escura também, a segunda faixa de maior número de casos de sarampo, possivelmente devido a uma diminuição da frequência de vacinação por N motivos. E por último, nós temos a análise de padrões pontuais. Isso aqui teria o objetivo, a variável de interesse é a própria localização de eventos, e a ideia é saber se os dados ocorreram aleatoriamente ou se possuem algum padrão sistemático em determinada região. Então, nós conseguimos destrinchar aquelas manchas, aquelas cores bem minuciosas da geoestatística em pontos. Então, eu consigo pegar um município, avaliar o município, o número de casos naquele município através dos seus padrões pontuais. Cada caso representando um ponto, eu consigo ver se o número de casos de dengue naquele município, ou naquela região, ou naquele bairro, seguir um padrão, de modo que foi mais comum em determinada rua, ou em determinada... Então, ela é uma análise mais aprofundada, mais próxima da realidade, seria análise padrão pontual. Você não compara estatisticamente, você não tem faixas de comparação com cores mais escuras ou claras, mas você consegue ver se existe um padrão de distribuição de casos nas comunidades, nas diferentes regiões. Como, por exemplo, nós temos aqui 396 casos confirmados de dengue na cidade de Toledo no ano de 2020. E a gente consegue, através da análise padrão pontual, conseguimos verificar, por exemplo, que há uma distribuição maior de casos nessa região aqui. Existe um padrão, teoricamente, o número de casos maior nessa região central tende a ser um padrão. Nós temos outras regiões com maior número de casos aqui,
talvez aqui também, mas aqui nós temos uma densidade teoricamente maior. Isso implica dizer que alguma intervenção deve ser feita nessa região, neste bairro, Vila Operária, alguma coisa Santana, não, Jardim Paulista, nessa região ali, nós temos um número maior de casos, teoricamente, em outras regiões como essa daqui também. Isso permite, conforme nós já falamos, que seria o objetivo da análise da distribuição geográfica das doenças, direcionar intervenções em saúde. Como, por exemplo, vamos verificar, fazer uma campanha maior para controlar as populações de Aedes aegypti, ou mesmo multar as pessoas, que deveria ser um procedimento interessante para diminuir a ocorrência de dengue no Brasil. Nós tivemos um aumento de 600% de casos em um ano, possivelmente porque as pessoas não estão sendo devidamente cobradas sobre a sua importância. Se você tem reservatório de dengue, de Aedes aegypti em casa, sendo multado, talvez você mudasse a sua postura, o cidadão mudasse a sua postura frente à sua importância no controle da doença. Já com relação à distribuição das doenças no tempo, o estudo da distribuição das doenças no tempo pode fornecer inúmeras informações para compreensão, previsão, busca etiológica, prevenção de doenças e avaliação do impacto de intervenções em saúde. Através de uma avaliação temporal, você pode contribuir para a prevenção e diagnóstico precoce de doenças. Por exemplo, nós sabemos que existe um padrão de distribuição da rubéola que respeita a questão sazonal. Então, o número de casos de rubéola tende a aumentar na primavera. Então, quando chega a época de primavera, se aparece um indivíduo, isso é importante, diz respeito à história natural dessa doença. Então, quando chega a primavera, se o indivíduo apresentar febre baixa, a manchas de alergia, que seria o rash cutâneo, e linfadenopatia, linfonodos infartados, que nós chamamos de íngua, deve-se levantar a suspeita, deve-se considerar a hipótese de suspeita clínica de rubéola. A vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis, por sua vez, também, de um modo geral, inclusive a rubéola, ela é feita através do acompanhamento temporal da doença. Então, se houver um aumento inesperado da doença, pode-se estar deparando-se com uma possível epidemia. Então, para as doenças transmissíveis, essa vigilância é rotineira, constante, observando-se o aumento do número de casos no decorrer do tempo, para que, havendo um aumento inesperado, medidas cabíveis sejam tomadas para evitar que a epidemia ocorra. A avaliação da evolução temporal de uma doença antes e após uma intervenção também pode ser uma medida efetiva daquela medida, ou seja, a prevenção daquela doença. Então, se eu tenho a avaliação temporal, ela pode também ser útil nesse sentido. Então, se nós temos aqui uma doença como Covid-19, que está em ascensão, estamos em uma pandemia, e aí um determinado pesquisador no Brasil ou mundo afora descobre uma vacina, ou a cloroquina realmente se demonstrou eficaz em laboratório, foi determinada uma dose padrão que cause pouco risco, porque existem efeitos colaterais importantes da cloroquina que pode até levar o paciente ao óbito. Então, estabeleceu-se uma dose segura para tratamento do Covid-19, vamos supor, é uma hipótese, né? Então, nós vamos fazer uma avaliação temporal dessa virose antes e após essas intervenções, por exemplo, o tratamento com cloroquina e a vacinação, para verificar se essas medidas foram efetivas para controlar aquela tal enfermidade. Entenderam? Então, foi o que aconteceu, por exemplo, com a poliomielite no Brasil. O acompanhamento no decorrer do tempo da incidência de poliomielite no Brasil mostrou uma diminuição dramática da sua ocorrência após extensivas campanhas de vacinação, que culminou com sua
erradicação, que é o que nós esperamos que ocorra com o Covid-19. Se o vírus não mutar, como ocorre com o vírus da gripe, que todos os anos a vacinação tem que ser reforçada, muitas vezes por conta da mudança do vírus, outras vezes por conta da efetividade da vacina, que não é de longa duração. Em algumas doenças isso pode acontecer. Então, é preciso que todos os anos você acabe se vacinando para se proteger por mais um período de um ano, por exemplo. Mas muitas vezes isso ocorre por conta da mutação do agente etiológico. É, nós temos aqui um gráfico que mostra o número de casos de poliomielite no Brasil de 1968 a 1989, e acompanhando esses casos, observa-se que em 1989, o último caso de poliomielite foi registrado na Paraíba. Este ano tiveram 35 casos, então a doença parou, ela foi erradicada, tendo como base a importância da cobertura vacinal. Outra forma de trabalhar com o estudo das doenças no decorrer do tempo seria o estudo da tendência histórica. O estudo da tendência histórica se refere à análise das mudanças na frequência de uma doença ou do seu agravo mais importante, que seria mortalidade ou letalidade. Vai depender em relação ao que está se estudando. Mortalidade é em relação ao total da população, letalidade é em relação ao caso aos doentes, não é? Então, estudar a tendência histórica seria o estudo referente à análise das mudanças na frequência de uma doença no decorrer de um longo período de tempo, geralmente décadas. A gente consegue observar, por exemplo, nesse gráfico o comportamento da tuberculose de 1840 até 1960 e 70, na Inglaterra e no país de Gales, onde houve uma diminuição significativa da doença, e alguns fatores que colaboraram para isso foram a identificação do agente etiológico, a implantação da quimioterapia, né, foram descobertas medicamentos capazes de combater a doença, e a vacinação BCG, que através principalmente dessas duas descobertas aqui, o número de casos zerou nesses países. Mas hoje o comportamento da tuberculose é diferente. Nós sabemos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que de 1900 a 1945 houve uma tendência estacionária com aproximadamente 150 mortes para cada 100 mil habitantes. De 1945 a 1985 houve uma forte redução devido a melhorias sociais e os recursos terapêuticos que foram citados no slide anterior. E de 1985 em diante, até os dias atuais, nós temos um discreto recrudescimento, ou seja, está voltando a crescer, mas não na proporção de 1900 a 1945, devido à pandemia do HIV, possível perda de qualidade nos programas de controle, a resistência do micro-organismo às drogas utilizadas na atualidade. Então, nós temos aí alguns fatores que estão colaborando para um recrudescimento da tuberculose. E isso permite, através desse estudo no decorrer do tempo, implantar medidas de prevenção, avaliar-se e medidas de prevenção, sugerir-se medidas de prevenção também, inclusive o desenvolvimento de novos fármacos, o controle melhor da infecção por HIV, enfim, aí você consegue, observando essas informações e acompanhando no decorrer do tempo, ver se essas intervenções vão induzir a uma diminuição desse recrudescimento.
Outra aplicação da distribuição das doenças, da avaliação da distribuição das doenças no tempo seria, por exemplo, examinar a evolução da resistência a antibióticos por parte das bactérias hospitalares, ou examinar a eficácia da intervenção do uso de um novo medicamento no decorrer do tempo, para verificar se o número de casos diminuiu, e aí nós temos que ver de determinada patologia diminuiu. E nesse caso da exame da evolução da resistência a antibióticos por parte de bactérias hospitalares no decorrer do tempo, você consegue, por exemplo, traçar estratégias para intensificar as rotinas de prescrição de antibióticos, rever a prescrição de antibióticos de acordo com o perfil de evolução da resistência a essas drogas, e bem como intensificar campanhas de asepsia correta das mãos. E aí você consegue verificar se essas intervenções vão levar a uma diminuição da ocorrência de resistência a antibióticos por parte das bactérias hospitalares. Existem três tipos principais de evolução temporal das doenças: as variações cíclicas, as variações sazonais e as variações irregulares. As variações cíclicas de uma doença representam flutuações cíclicas desta em um período maior do que um ano. Por exemplo, o sarampo tende a ter um aumento da incidência de casos a cada 3 anos. Como há uma periodicidade de repetição desse processo, então a saúde pública consegue prever o aumento do número de casos e determinar um aumento da cobertura vacinal de campanhas para a prevenção do sarampo nos anos onde a ocorrência é previamente maior, sabidamente maior o risco. Já a variação sazonal, a variação na incidência de uma doença respeitando ciclos de estação do ano. Ou seja, e para que isso ocorra, tem determinadas doenças que estão relacionadas com fatores climáticos que são mais nítidos em determinadas estações do ano. Por exemplo, na época do verão, as radiações solares são maiores, a temperatura é maior. Já na época do inverno, a temperatura é menor, a umidade do ar é menor. No verão, as precipitações são maiores também. Já no inverno, as concentrações de poluentes do ar são maiores. E esses fatores que estão relacionados com as estações do ano fazem com que determinadas doenças sigam esse padrão de distribuição temporal sazonal. Por exemplo, as doenças respiratórias são mais comuns no inverno, devido a uma maior aglomeração de pessoas, e esses outros fatores que nós falamos, a temperatura mais baixa, uma concentração maior de poluentes, uma diminuição da umidade do ar, são fatores que favorecem a ocorrência de doenças respiratórias. Já no verão, há um favorecimento para as doenças de transmissão fecal-oral. Então, por exemplo, as doenças parasitárias são mais comuns no verão, as diarreias são mais comuns no verão. Por quê? Há um aumento de despejos nos esgotos, há um aumento de índice pluviométrico, de chuva, né? As pessoas consomem mais água, então isso leva a um risco maior da ocorrência de doenças do trato gastrointestinal no verão. Isso segue um padrão de distribuição sazonal. Já as variações irregulares são as alterações inusitadas na incidência das doenças, diferente do esperado para estas no decorrer do tempo. Antes de eu falar sobre qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, mas antes de eu finalizar a aula, queria mostrar esse site que eu achei bem interessante, que ele diz respeito à distribuição é um rastreador do Covid-19. Então, se vocês têm interesse de entender um pouco sobre Covid-19, entrem no site bing.com/covid. Isso eu estou falando a respeito da distribuição geográfica e no decorrer do tempo do Covid-19. Observem que essas informações são atualizadas
diariamente. Então, é um mapa bem interessante, dá para trabalhar com essas informações, acho que são úteis para quem quer fazer estudo epidemiológico. Observem que essa doença está mais comum na região da Europa. O boom agora do Covid está na Europa. Uma dessas áreas, essa cor mais escura, implica um maior número de casos. Já na região da Ásia, nós temos que foi onde tudo começou, a nível de China. Nós temos aqui uma cor mais branda, mais suave, que implica dizer que o número de casos, a incidência já está sob controle, o número de casos diminuiu, ok? Na Europa esse número de casos já está bem elevado, e no Brasil nós temos aqui por região o número de casos ativos. Dá para fazer um estudo bem interessante aqui. Nos Estados Unidos nós também estamos observando um epicentro ali, um núcleo com bastante número de casos ativos. A porcentagem de casos fatais está variando de 2% a 4%, uma média. E observe aqui do lado a tendência global, eu achei bastante interessante isso, propagação ao longo do tempo. O número de casos tem aumentado significativamente e no dia de hoje nós temos 417.663 casos, sendo 18.605 fatais. Isso equivale, deixa eu fazer um pequeno cálculo aqui, para a gente verificar a letalidade. 18.605 dividido por 417.663. Letalidade de 4,45%. É uma letalidade significativa, mas nada tão grave quanto, por exemplo, não estou dizendo que não é grave, mas eu já coloquei em algumas ocasiões, a varíola matava 1 milhão de pessoas por ano e a letalidade era de 30%. Mas o Covid-19 está causando um impacto bastante negativo, uma impressão bastante negativa. O número de casos não é de mortes, não deve ser desconsiderado, são 18.000 mortes. É um número elevado de casos fatais. Mas aqui tem bastante informação interessante, você consegue acessar, tenham uma boa interação com esse site. Aqui fala dados da Itália, dados dos Estados Unidos, Espanha. Se a gente for aqui no Brasil, nós temos a China com um número de casos elevados ainda, Itália, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Irã, França, Suíça, até chegar no Brasil com 2.554 casos. Talvez esses dados não sejam os mais atuais. Temos o comportamento da doença aqui. Atualmente nós temos no dia 21 de março, na verdade, está um pouco atrasado, mas no dia 24 de março, nós temos 2.201 casos, sendo 46 fatais, e temos a distribuição no país também aqui nesse mapa, que você pode minimizar e enxergar melhor. Tá bom? Espero que tenham bons estudos, que utilizem essas ferramentas e até a próxima.